com os irmãos nessa manhã. Amém. E a irmã me passou uma mensagem, acho que foi quinta-feira, né? Aí eu disse para ela bem assim, irmã, eu estava neste momento conversando com o Senhor, porque eu tinha pensado numa mensagem, mas o Espírito Santo, o Senhor queria que eu falasse sobre o Espírito Santo, sobre Ele, o Espírito Santo. E assim, eu cheguei à igreja desde cedo só observando as coisas que foram ditas. Talvez o Aurelino não lembra, mas ele veio aqui e falou sobre o Espírito Santo. Assim, ele citou o Espírito Santo. Depois o irmão, que eu esqueci o nome, também citou sobre o Espírito Santo. E eu estava assim no meu pensamento, raramente a gente vê as pessoas dizendo Jesus eu te amo. Aí a irmã veio e cantou a música, acho que é a irmã Elisa, não é isso? Falando Jesus te ama e terminou assim, te amo. Aí a Jéssica, vocês prestaram atenção no final da oração da Jéssica? Jesus te amo. Vem, olha, observa como Deus trabalha, irmãos, na casa dele, né? É tudo de acordo com a vontade dele. Aí o irmão vem dando a dica do dia sobre o Espírito Santo. Então, o tema de hoje realmente era o que Deus queria, sobre o Espírito Santo. Mas eu não vou falar quem é a pessoa do Espírito Santo, né? Porque isso nós já sabemos, quem é a pessoa do Espírito Santo. Eu vou falar que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que nós possamos saber discernir, né, a vontade de Deus em nossa vida. Então eu quero parabenizar a igreja com os louvores, com a reverência, com a organização. Que Deus continue abençoando esse grupo. Vamos falar com o nosso Deus? Amém. Maravilhoso Deus, amado Pai, nós vemos, ó Pai, o Teu amor, a Tua vontade sendo manifesta neste lugar. Pedimos, ó Pai, que neste momento o Senhor nos vazie de todo o nosso ser, tudo aquilo que nos impede de sermos usados por Ti, de ouvirmos a Tua voz. Fale conosco, ó Pai, perdoa nossos pecados, encha-nos do Teu Santo Espírito, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 2. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2, o verso é do 25 ao 33. Amém? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, olha só, nós já falamos aqui do Espírito 3 vezes, tá vendo? Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Verso 31. A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Amém? Amém. Aqui nós observamos a história de Simeão. Ele era profeta, já idoso, e como ele era um homem, que nós vimos aqui, o Espírito Santo revelou, movido pelo Espírito, nós vemos aqui nos 3 primeiros versos, 3 vezes a citação do Espírito Santo na vida de Simeão. Devido ele levar uma vida íntegra diante de Deus, Deus prometeu para ele que ele não morreria antes de ver a consolação de Israel, que seria a vinda do Messias. E ele teve esse privilégio. Nesse dia, é por isso que eu falei com vocês que eu fiquei observando, eu sou muito observadora, e eu fiquei observando a programação que estava acontecendo, né? Sobre as falas sobre o Espírito Santo, para ver qual era a vontade de Deus. Sobre o Eu Te Amo, Jesus, porque eu aprendi há pouco tempo, tá? A dizer para Jesus que eu o amo. Eu não tinha esse hábito de falar para Jesus que eu o amava. Então, eu fiquei observando. Então, Simeão,
Como hoje não tem aqui apresentação de criança, por exemplo, aluna, vamos apresentar aluna, e apresenta. Alguns apresentam mais bebezinhos, outros mais velhinhos, né? Mais grandinhos, não velhinhos. Então, Simeão estava lá no templo, era um dia de apresentação de criança, né? Uma cerimônia de apresentação de crianças. Ali estavam vários pais levando seus filhos para serem apresentados para o Senhor, dedicados ao Senhor. Quando de repente entra José e Maria. Quem era José e Maria com o bebê no colo? José era o carpinteiro, Maria era mãe de um bebê. Mas não para Simeão. Por que eu estou falando isso? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem noção de discernimento das coisas. Quando Maria e José entraram no templo, para Simeão, tudo mudou. A alegria dele foi tão grande que ele tinha certeza que quem estava entrando ali não era apenas um bebê que ia ser dedicado a Deus, mas era o Salvador, era o Messias. E o povo de Israel estava esperando a consolação de Israel há 4.000 anos. E nós estamos há 2, né? Esperando a consolação de Israel. E qual é a consolação de Israel? É a segunda vinda do Messias. Então, o José e Maria ficaram assim, né? As palavras, né, estão sendo ditas sobre o nosso bebê. Irmãos, está cheio do Espírito Santo. Nós vamos voltar lá nos versos que vocês vão ver. Vamos a Lucas lá de novo. No primeiro verso termina: e o Espírito Santo estava sobre ele. E o 26 começa: revelara-lhe o Espírito Santo. E no verso 27, movido pelo Espírito. É assim que um cristão, o verdadeiro cristão, precisa viver. Movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, né? Igual no caso lá das 10 virgens. Elas tinham azeite de sobra para dar. Mas o que é o azeite? Simboliza o que na Bíblia? O Espírito Santo. Eu posso compartilhar com vocês a minha experiência com o Espírito Santo? O meu azeite que eu recebi do Espírito Santo? Eu não posso. Porque o Espírito Santo, você pede ele todos os dias. Batiza-me, Senhor, com o Espírito Santo. Porque nós precisamos passar pelo batismo da água e do Espírito, como Jesus passou. Existem pessoas que não recebem o Espírito Santo no ato do batismo. Algumas recebem ele antes, outras durante o batismo, outras depois, porque o Espírito Santo é uma questão de você buscar, de você pedir, né? O que a palavra de Deus diz? Pedir e dar-se-vos-á. Então, Deus, ele não nega quando nós pedimos todos os dias: Senhor, me batiza com o teu Santo Espírito. Porque nós precisamos do batismo do Espírito Santo diariamente em nossas vidas. Porque sair sem Jesus de casa é um grande prejuízo se nós fizermos isso. Lá em Juízes, no capítulo 13, nós conhecemos a história de Sansão. E quando nós lemos lá e vemos que Sansão, ele era o quê? Um homem muito forte, né? E simbolicamente sua força estava onde? Nos cabelos que ele tinha. Mas todas as vezes que Sansão vencia algo, que ele usava a sua força, essa força que era, né, diferente de todas as forças que se conheciam na época, o que acontecia antes? Ele era, né, e o Espírito Santo se apossou de Sansão e ele matou o novo leão. E por que o novo leão? Porque o leão velho, né? Acho que deve ser o mais fácil. Eu não quero saber, sabe? Mas o leão velho deve ser mais fácil de matar, mas agora o novo é mais complicado, né? Então, o Espírito Santo se apossou dele e matou os leões. Ele matou o leão. O Espírito Santo se apossou dele e ele matou os 30 homens. O Espírito Santo se apossou dele só no final, que foi a força dele própria, né? O que é a força dele própria? O que é a sua força? É o seu talento, né? Então, um dos talentos dele era a força. Mas ele, sempre que ele era usado pelo Espírito Santo, ele sempre era
ele recebia a posse do Espírito Santo para fazer o que ele fazia. Em Lucas, no capítulo 3, é só um capítulo mais à frente. O que nós vemos aí? O batismo de Jesus, né? Lucas capítulo 3, 31 e 32. Desculpe, irmão, não é 31 e 32, é 21 e 22, perdão. O batismo de Jesus. Diz assim, ó, verso 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui nós vemos Jesus sendo batizado na água e no Espírito. Amém. Então nós cristãos, nós servos de Deus, precisamos ser batizados na água, como já fomos, né? E também no Espírito. E o Espírito é todos os dias que nós o buscamos, né? Para recebermos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele pode nos abandonar? Sim. Porque se nós não pedimos, nós não o buscamos, ele nos abandona. E o mais perigoso de tudo isso é que às vezes nós não percebemos que o Espírito Santo já não está mais conosco. Foi no caso de Sansão. Quando Dalila, né, raspou a cabeça dele e que ela falou: Sansão, os israelitas, né, não, israelitas não, aquele povo lá, isso, vem, ele novamente o que ele disse? Não, com a minha força eu vou lá. Ele não tinha percebido que ele não estava mais com o Espírito Santo, que o Espírito Santo do Senhor não estava mais com ele. Por quê? Porque quando nós não buscamos, porque ele começou a levar uma vida, né, que não agradava ao Senhor. Ele começou a fazer escolhas que não agradavam ao Senhor. E aí o Espírito Santo ele se afasta. E o apóstolo Paulo, no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala, né? Não apagueis o Espírito Santo, porque não é o Espírito Santo que se apaga, é nós que deixamos ele apagar as nossas vidas, quando nós levantamos pela manhã, a cada dia, e saímos, né, assim, sem buscá-lo, sem pedir a ele, né, a proteção, a direção. Saul, por exemplo, o Espírito Santo se afastou dele, porque Saul foi um rei que ele passou a fazer a vontade dele. Ele foi escolhido pelo povo, ele não foi escolhido por Deus. E Deus prometeu a ele, né, que o Espírito Santo estaria com ele, mas ele decidiu fazer o que ele queria. E o Espírito Santo se afastou dele a ponto de um espírito maligno vir, né, se apossar dele. Ele precisava que Davi fosse tocar para ele, né, para ele ter paz de espírito. Então, assim, irmãos, quando a palavra de Deus diz, né, que quando você se afasta dos caminhos do Senhor, 7 espíritos imundos tomam conta, né, desse espaço, é porque o Espírito Santo não está mais com você, então o espírito mal vai tomar esse espaço, né, que você está permitindo que ele vá. Então nós precisamos buscar o quê? O Espírito Santo todos os dias em nossas vidas. Vamos abrir agora a Bíblia em Mateus, no capítulo 7, no verso 28 e 29. Esse texto aí, ele nos diz que Jesus falava com toda autoridade. O que significa essa autoridade aqui que Jesus falava? Deixa eu encontrar meu Mateus aqui, que eu não encontrei ainda não. O fim do Sermão do Monte, né? 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não com os escribas. Essa autoridade que Jesus vem dizendo aqui, que a palavra do Senhor vem dizendo aqui, que Mateus registrou aqui, irmãos, essa autoridade de Jesus é porque Jesus falava daquilo que ele vivia, que ele era. Porque muitas das vezes nós falamos daquilo que nós queremos dizer assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas o cristão, ele tem que ser sim, sim, não, não. Eu tenho que falar daquilo que eu vivo. E essa autoridade que Jesus tinha aqui era exatamente esta.
Eu vi um pastor falando sobre, assim, dando exemplo de autoridade. Por exemplo, ele até usou assim, um termo, assim, ele usou como exemplo um juiz. Ele falou assim, um juiz de direito. Nós sabemos os direitos que o juiz, sabemos que o juiz ele é uma autoridade. Mas vamos supor, você vai num bar e vê um juiz assim, maltratando uma pessoa. Ele está certo? Não. Ele não está de acordo com a lei. Mas ele não deixa de ser uma autoridade. Entendeu? Ele continua sendo um juiz, mesmo fazendo atos assim, né, maltratando uma pessoa, que diante da lei é errado. Mas Jesus não. Jesus, quando ele pregava para as pessoas, ele pregava daquilo que ele vivia. Nós temos muito assim, as pessoas na igreja falam assim, a irmã fulana é uma irmã de oração. Ore por mim, irmã, porque você é uma mulher de oração. Às vezes ela nem ora, mas ela passa aquela imagem que ela é uma mulher de oração, né? E as pessoas acreditam. Então, a vida de Jesus era uma vida coerente. E nós, cristãos, que estamos cheios do Espírito, temos uma vida coerente. Porque essa mensagem sobre o Espírito Santo não é para você, ela é para mim primeiro. Né? E se aplica na vida daqueles que Deus acha que tem a necessidade também de ser aplicada neste momento. E quem nos capacita a ter uma vida coerente é o Espírito Santo. Quando ele diz para você, não vá por aqui, vá por ali. Domingo eu estava fazendo o almoço e como estava assim, a rede social falando sobre o show daquele DJ, que eu acho que a maioria conhece, que ele é muito famoso, né? Ele é cantor e DJ, Alok. Acho que alguns aqui conhecem, já pelo menos ouviram falar talvez, e essa semana ele estava na rede servindo de polêmica o nome dele, né? Por causa do que aconteceu no show dele, lá no Rio de Janeiro. Foi inclusive um show beneficente para o Hospital de Oncologia, acho que de Barreto, se eu não me engano, né? Então, meu marido assistindo vídeos sobre esse homem, Alok, e eu fazendo almoço, não tem como você não ouvir, né? Porque essas coisinhas que a sala tá ali juntinho, grudado, não tem como você não ouvir. Aí ele estava contando de uma experiência, de uma viagem que ele fez na África. Dizer que quando ele chegou na África, ele começou a olhar aquela pobreza, as pessoas passando fome. Aí diz ele que ele falou bem assim, como é que existe Deus? E se existisse Deus, as pessoas não estavam dessa forma, porque é muita pobreza lá, né? Não precisa de lá não, pode aqui no Nordeste também, tem bastante coisa. Aqui do lado, né? Aí ele se aproximou de uma mulher, ela era cega, ele começou a conversar com ela e ela falou que tinha 3 dias que ela não comia nada. Aí na conversa dele com ela falou, e aí ele deu alimento para ela, é claro, né? Ele foi 3 dias e foi levando alimento para ela. Aí ele virou para ela e falou bem assim, mas o que faz a senhora ficar aí passando fome, né? Nessa situação que a senhora está? Ela respondeu para ele bem assim, é Deus, porque eu tinha certeza que Deus ia mandar você aqui para trazer alimento para mim. Aí dizer que ele pensou assim, Deus? Aí ele pensou, então Deus existe? Porque se ela tinha essa esperança de que alguém traria e eu trazer. Olha como Deus trabalha, irmãos. Né? Ele pensava que Deus não existia por ver tanto sofrimento. E Deus mostrou para ele que ele existe através de uma pessoa simples. Aí diz ele que ele pegou essa mulher, levou no médico, e a cegueira dela era só cataratas. Nós sabemos que cataratas é reversível, né, a cegueira. Fez a cirurgia, 1 ano depois ele estava lá, voltou para encontrá-la e pôde tirar fotos, abraçou, ela já estava bonita, limpinha, sabe, enxergando tudo. Provavelmente trabalhando para se sustentar, né? Não falou esses detalhes, mas pela foto do dia que ele encontrou ela com fome, depois, 1 ano depois, dava para ver pela aparência dela. Então, irmãos, olha como Deus trabalha, olha como Deus usa. Será que algum dia ele imaginou que Deus ia provar para ele que ele existia nessa distância, né? Porque ele mora aqui no Brasil, nessa distância, nessas condições, a pessoa há 3 dias e dizer não, porque eu sabia que Deus não ia me desamparar e ia mandar você aqui para trazer alimento para mim. Então, sabe, irmãos, existem pessoas
que elas são usadas pelo Espírito Santo de Deus. Nabucodonosor, por exemplo, nós o veremos no céu. E quem foi Nabucodonosor? Né? Arrogante, né? Rei autoritário. Nós possamos pensar nisso, né? Romanos 8, de 11 a 14. Romanos 8, de 11 a 14, diz assim, já encontraram? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, irmãos, se eu me deixo ser guiado pela carne, eu sou filho de Deus? Mas se eu me deixo ser guiada pelo Espírito, eu sou filha de Deus. Queridos, antes de Jesus voltar a este mundo, haverá uma porção dobrada do Espírito de Deus nessa terra. Amém. Que é o momento onde nós iremos terminar essa obra, né? E aqueles que aceitarem a Ele, que possam também se juntar a nós para irmos para o céu. Como eu disse no início, Simeão já estava, né, o povo, os israelitas já estavam há 4.000 anos aguardando a chegada do Messias. E Simeão teve esse privilégio, como Deus o prometeu, que ele só morreria depois que visse a consolação de Israel. Nós estamos agora, né, há 2.000 anos, aguardando a consolação de Israel. E que nós não possamos fraquejar na nossa busca diária do Espírito Santo, porque sem Ele nós nada somos. Mas, irmã, como eu posso ser guiada pelo Espírito Santo? Você pode estar se perguntando. Como eu sei que eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo? Seja barco, lancha, navio, qualquer coisa que boia na água. Até um barquinho de papel, quando você faz, coloca na bacinha de água, o que ele começa a fazer? Se você deixar seu barco, sua canoa, desamarrada, assim, né, ancorada lá no cais, mas desamarrada, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser levada pelo vento. Pessoas movidas pelo Espírito do Senhor, elas são como um barquinho que não está amarrado, que não está atracado no cais. Elas são levadas pelo Espírito, aonde o Espírito levar, ela vai. Ela é guiada como um barquinho. Sabe, irmãos? Então, assim, quando a Jéssica chegar para você e disser, canta uma música. Se você aceitar, você está sendo guiado pelo Espírito. Vamos fazer uma visita. Você está deixando o Espírito te levar. Agora, quando você, não, prefiro ficar sentada. Pede outro irmão para fazer. Eu não vou poder lá não, porque hoje está meio frio. Um dia o sol está quente, outro dia está frio, né? Você não está se deixando o Espírito. E o que vai acontecer? Você não busca. Você não se deixa ser guiada por Ele. Ele vai o quê? Se apagando. E você não vai nem percebendo. Né? Que Ele está se afastando de você. Ele está falando com você. Ele fala bem pertinho do seu ouvido. Mas depois ele vai falando, vai ficando mais distante. Porque você não está buscando a comunhão. Você não está se deixando levar como o barquinho levado pelo mar. Amados, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Amém. Que nós possamos a cada dia buscar estar cheio do Espírito. Eu quero ir no 47 do novenário, tá? Para nós doarmos juntos, pedimos a Deus que nos enche com o Espírito Santo dele e que nós possamos sair a levar essa mensagem para abreviar, né, a volta do nosso Senhor. E que nós possamos estar cheios do Espírito para discernir que Ele está voltando. Né? Amém? 4:7.
certas que virão. Jesus em nossa vida vencerá a falsidade. O mundo que se perde em meio à escuridão. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a paz que vem da cruz. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos anunciar a volta de Jesus. Cheios do Espírito, cheios de poder, confiantes na riqueza da glória de Jesus. Vivemos o poder, seu Espírito em nós. Assim nós proclamamos sua graça eterna luz ao mundo que tem fome de ouvir a sua voz. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a paz que vem da cruz. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos anunciar a volta de Jesus. Cheios do Espírito, cheios de poder. Amém. Nós acabamos de cantar que nós recebemos a paz que vem da cruz e nós saímos cheios do Espírito e poder para anunciar quando nós buscamos a Jesus aos seus pés, né? Aos pés da cruz. Quando a irmã Giovana estava citando aquela parte, que eu cheguei a me arrepiar, né? De Jesus, quem é o Rei da Glória. Aí eu estava comentando com a irmã Nádia, que a irmã White, não sei se a irmã já leu, ela disse que quando Jesus, né, chegou no céu, que ele recebeu toda essa homenagem, vieram com a coroa e ele não recebeu, porque ele usou a coroa de espinho que era sua e era minha, e ele rejeitou naquele momento a coroa dele de rei, porque ele espera você e eu lá, para quando todos nós recebermos nossa coroa, ele receber a sua coroa de rei da glória. Amém. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos nos voltar para a cruz todos os dias e receber aquela paz, a paz que só Jesus pode nos dar. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador dos céus, da terra e de tudo que nele há. Pai Criador, Redentor, Mantenedor, Consolador, Sustentador, Redentor, tudo que pode e que faz em nossas vidas. Deus Salvador, Deus da paz, do amor, da alegria. Ensina-nos, ó Pai, a te buscar em espírito e em verdade. Perdoa nossas falhas. Continue conosco no restante desse dia que o Senhor separou, abençoou e santificou, e que possamos sentir sempre a Tua presença em nossos lares. Perdoa nossos pecados e oramos em nome de Jesus. Amém.